Muito boa tarde a todos. Eu, antes de mais, queria pedir desculpa pelo atraso. Já me justifiquei, mas esqueci-me dos peregrinos pelo caminho e de maneira que vim, contava chegar aqui em meia hora e vinha 20 km à hora de Coimbra até aqui pela Nacional. De maneira que mais um pouco e, por outro lado, só posso sufragar as considerações que foram feitas, até as pessoais. É também para mim um gosto e uma honra estar nesta mesa com a senhora doutora. Queria agradecer muito o convite e junto-me vivamente às celebrações que também estão em causa. De facto, o ambiente é tão nebuloso que nós quase que nos esquecemos do momento de alegria que aqui está em questão. Já que se falou tanto, inclusive, de Abril, porque Abril está associado às datas todas, à Revolução, à Constituição, às eleições, etc. Há um poema muito famoso do T.S. Eliot, na Terra Devastada, onde se diz que o Abril é o mês mais cruel. April is the cruelest month. Porquê? T.S. Eliot é um conservador e acha que a primavera não é preferível ao inverno. O inverno em que nós estamos adormecidos, sonolentos, a primavera obriga-nos a pensar, a acordar, etc. Eu julgo que se aplica muito bem ao que aconteceu em abril, depois de um longo sono, um longo inverno, em que um dos aspectos, agora que se faz tanto revisionismo, que me parece importante, é nós percebermos o que é que significou uma ditadura que nos apoucava, que nos diminuía moralmente. Talvez o melhor poema que caracteriza um poema fulanizado, não de análise estrutural, como é normal, da Sofia de Melo Braga, em que descreve Salazar como um abutre. O abutre alisa as suas penas e diz que ele tem o condão de tornar as almas mais pequenas. E nós às vezes esquecemos da miséria, não só miséria económica, mas miséria moral a que nos condenou a ditadura. Um país medíocre, pequenas invejas, de favores, de cunhas e um mundo de ordem artificial. E de facto foi contra esse inverno, num certo sentido, que se fizeram os vários abrigos. E o que eu queria aqui partilhar convosco eram 5 ideias básicas. Já viram depois da senhora doutora falar, quase a minha intervenção fica consumida, porque eu levo muito a sério a ideia de que, embora os juristas, e sobretudo os juristas nos tribunais, constituam a última palavra na interpretação do direito, sempre tive a ideia de que a normatividade constitucional era uma normatividade especial, específica, em que o papel dos cidadãos na interpretação e na conformação da Constituição é muito importante, o que nos responsabiliza a todos e que também faz do discurso político um agente fundamental na modulação do que a Constituição é. E depois terem ouvido uma pessoa que reúne as competências jurídicas e políticas que eu não tenho, o que é que eu vou dizer? Como vos disse, são 5 tópicos respondendo um pouco ao desafio que o Dr. Joaquim aqui nos deixou. Nós próprios estamos um pouco perplexos diante do revisionismo histórico que eu ouvi. Não só a reconstituição de uma memória, nomeadamente nos seus princípios originários, mas também uma verdadeira contrafação dos conteúdos constitucionais no modo como eles são apresentados. E, portanto, tentando não ceder à tentação do professor e de me pôr a dar aulas, isso é algo que eu tento evitar, porque estão-me sempre a dizer, sempre em casa, para não o fazer, já não sei conversar, só começo imediatamente a dar aulas e as pessoas que aqui estão não merecem isso, estar aqui a ouvir sermões no púlpito, mas queria-vos falar um bocadinho em que facto, como dizem 5 notas, do enquadramento da Constituição, depois da Constituinte propriamente dita, da Constituição que resultou da Constituinte, da evolução que ela sofreu e dos desafios. E depois de tudo o que foi dito, eu posso fazê-lo de maneira muito epitomática, peço uma carta, só chamando a atenção para alguns aspectos fundamentais. Então, começando pelo primeiro, a título de enquadramento. Onde se diz, às vezes também, há uma excepcionalidade absoluta da nossa Constituição, no
de a demonizar e tornar exótica, uma espécie de excentricidade terceiro-mundista em plena Europa. Ora, a inserção internacional da nossa Constituição e a inscrição dela na própria tradição constitucional portuguesa desmentem isso por completo. A verdade é que a nossa Constituição é considerada uma das constituições inseridas na chamada segunda vaga da democratização. Há uma primeira vaga no pós-guerra, há uma segunda vaga a partir dos anos 70 e 80, sobretudo no sul da Europa, Portugal, Espanha e Grécia, e depois haverá uma terceira vaga com os países de leste. É uma Constituição que pode ser discutível, como o neoconservador, o Samuel Huntington, mas que é muitas vezes utilizada e eu invoco para mostrar que não há nenhum especial a propósito da situação portuguesa. Segundo, a nossa Constituição é uma Constituição, ao contrário do que se diz, influenciada sobretudo pelos padrões constitucionais europeus. A nossa Constituição tem como fontes a Constituição italiana, as Constituições alemãs, é verdade, muito mais a Constituição da República Federal da Alemã do que alguns elementos que havia na República Democrática Alemã. Há alguns aspectos relativamente originais que vêm de um tempo que hoje parece distante, mas correspondem a uma solução que o próprio tempo se encarregou de mostrar que, apesar de todos os seus defeitos, funciona muito bem, que era a solução jugoslava para uma região do mundo muito complexa e em que haver uma federação evitava uma série de conflitos nacionalistas e étnicos. E depois, a prova de que a Constituição há de ter algumas virtudes é também o impacto que acabou por receber. Nós não nos proibimos de encher a boca com a lusofonia e esquecemos que boa parte das Constituições da lusofonia são influenciadas pela nossa. A Constituição brasileira, e o Brasil é um continente, é fortemente influenciada pela Constituição portuguesa. E, portanto, pelo menos a esse título, é uma Constituição padrão, no contexto da língua portuguesa. Segundo aspecto, no plano nacional. Há aqui dois aspectos, a meu ver, que são de salientar. Há realmente um elemento novo na nossa Constituição e que não deve ser menoscabado. E quando eu dizia há pouco, quando se tenta ensombrar a todos os títulos a Constituição, é esse aspecto aquilo que nós podemos sublevar como verdadeiramente distintivo. Esta é a primeira Constituição democrática de Portugal. E é democrática com um nível de exigência que não só ombreia, como ultrapassa boa parte das Constituições europeias. A Constituição portuguesa é uma Constituição, pelo menos no seu desenho, no seu modelo institucional, muito mais democrática que a Constituição de Bona, que é muitas vezes idolatrada como o grande modelo da Constituição europeia contemporânea. E chama a atenção para isto. A nossa Constituição não deixa de se apropriar de algumas das heranças, de receber alguns legados da própria tradição constitucional portuguesa. A nossa Constituição tem componentes liberais na compreensão dos direitos. Tem um elemento fortemente republicano na concepção das instituições, das virtudes institucionais, da preocupação com, podemos chamar de corrupção sistémica, na evitação da oligarquia, que é, por definição, o contrário da República, e até em termos de pormenor, se ela é elaborada claramente contra o modelo corporativista autoritário do Estado Novo, a verdade é que nós costumamos ensinar aos alunos há uns pormenores técnicos, por exemplo, do ponto de vista executivo, da concepção das leis e dos decretos-leis, que até são uma tradição que vem da Constituição de 33. Não é? O nosso poder executivo ter poder legislativo de plano. Não é muito costume isso acontecer e até agora também não pôs problema nenhum de maior. Segundo aspecto, o grande problema da Constituição nascida da Revolução, e eu aí acho que temos um bom argumento, podemos devolver a todos os críticos, qual não foi. Todas as Constituições portuguesas nasceram depois de revoluções. Não há nenhuma Constituição portuguesa que não tenha nascido depois de um golpe militar. Foi assim em 22, mesmo nas alterações em 36, depois na restauração da Carta, e foi sobretudo outra vez em 1911, como foi em 33, na sequência do golpe de 26.
O mesmo aconteceu em 25 de Abril, com a grande diferença que aqui já foi salientada, sublinhada, de que o golpe tem um conjunto de características peculiares do golpe do 25 de Abril. É um golpe que se transforma muito rapidamente, que é ultrapassado no próprio dia por uma revolução popular. Isso significa que vamos ter realmente um conjunto de características que são exemplares no plano internacional e uma já aqui ficou dita e que é fundamental. O nosso processo constituinte, numa acessão material, começa em 25 de Abril. Os agentes sociais, os movimentos sociais, os partidos políticos que se formam, mesmo esta gesta que tem uma aura romântica, os nossos cantores, as nossas músicas, etc., à semelhança do que se costuma dizer em Itália, quando se escreve que a Constituição começou a ser escrita nos montes, quando os partigiani resistiram aos nazis, a nossa Constituição também começou a ser escrita pelas pessoas que resistiram ao Estado Novo, com os estudantes e a oposição que moveram ao Estado Novo, com as pessoas que no pós-25 de Abril circularam, por exemplo, pelo país, a alfabetizar os cidadãos, a mobilizar as pessoas para desenvolver projetos de habitação novos, como o Sahal. Isso implica que há um pouco, às vezes, a noção de que a Constituição é muito boa porque ela vem finalmente conter o desvario completo, um período de completo desnorte. Não, a Constituição começa logo no dia seguinte à Revolução, quando são agravadas as primeiras leis constitucionais, porque as leis número 1, 2, 3 de 1974, em bom rigor, como o Dr. Jorge Miranda sempre defendeu, são leis constitucionais. E não foi preciso esperar por um resto para, em 2 ou 3 dias, acabar com o Estado Novo, fechar a polícia política, restaurar as liberdades todas das pessoas, por exemplo, aquelas que depois precisam de enquadramento institucional para serem promovidas, mas pelo menos de imediato deixaram de poder ser objeto de ataque por parte dos poderes. Eu acho que não é demais nós sublinharmos isso. Isso ajuda a explicar, segundo um pouco, as características da Constituinte. Aqui não me vou alargar, a senhora doutora já sublinhou aqui os aspectos que são mais importantes, mas há um que realmente é muito, suscita inclusive muita admiração internacional. Quer na nossa história, quer no plano internacional, a verdade é que normalmente os revolucionários estão nas Assembleias Constituintes. Ou seja, o grupo que protagoniza a revolução está representado nas Assembleias Constituintes. E é por isso que as Assembleias Constituintes, às vezes, se furtam a grandes polémicas, quer na tensão pela rua, quer nos conflitos internos. Os republicanos portugueses dominavam 90% dos lugares do Parlamento. O partido que fez a Revolução Republicana dominou por completo as eleições. Esta é a primeira vez em que os responsáveis pelo golpe, os militares, aceitam a formação de uma Assembleia Constituinte que proíbe a presença de militares. E quando hoje também se quer criticar, censurar ao alcance o pacto MFA-partidos, é por completo ignorar que a alternativa seria os militares estarem dentro da Assembleia. O que aconteceu foi eles aceitaram estar fora, mas muito naturalmente, porque eles é que fizeram a revolução, acordaram com os partidos em que termos é que se devia essencialmente desenrolar o debate. Porque assim como tinham prometido que iam fazer eleições e iniciar uma Constituinte, também tinham garantido à população que essa Constituição iria descolonizar, democratizar e desenvolver o país. De resto, esses 3 Ds, a meu ver, são aqueles que provam que a Constituição não está ultrapassada. Eles não constam da Constituição enquanto tal, mas nos dias de hoje eu pergunto se não estamos mais do que em tempo de revisitar em termos novos a ideia de que é descolonizar, desenvolver e continuar a democratizar o país. E nesse aspecto podemos mesmo dizer que a nossa Constituição é uma ótima inspiração para o exterior. O que é que vai resultar desta Constituinte? Uma Constituição que de facto tem algumas peculiaridades, que é o que para muitos fazem, como há pouco nos dizia, a sua excentricidade criticável, para
um fator ou um elemento de pioneirismo. E é interessante quando o Zé Mário Branco nos canta que, depois de desencantar, digamos assim, com o desenvolvimento da Revolução, eu vim de longe, de muito longe, termina sempre a dizer: eu fico aqui com um farnel para quando certas ideais, certas aspirações voltarem a passar por nós. E às vezes a história é assim. A Constituição está cheia de orientações normativas que nos dias de hoje voltam a ganhar um relevo que não tinham no passado. Eu dou-vos só um exemplo. Eu falo com os meus colegas anglo-saxónicos ingleses e eles dizem: bem, as Constituições deviam ter mais normas positivas. O que eles querem dizer? Normas que dão o poder fazer coisas, em vez de serem normas que limitam o poder. De facto, é importante orientar o poder, modelar o poder. O direito devia ser concebido mais assim. Eu encolho os ombros e digo: pois é, não tem a nossa Constituição. Os colegas americanos têm um grupo de trabalho hoje sobre a Constituição Económica. A economia política não pode estar fora do discurso constitucional. Nós não conseguimos modelar totalmente a Constituição global, a ordem económica global, mas a verdade é que impor que haja várias maneiras de aceder aos bens que correspondem a modos de vida distintos através do setor social e da sua rede de ligações religiosas, locais, etc. Através do mercado e do seu anonimato e individualismo. Através do setor público e da solidariedade cidadã que ele implica. Isso são modos de interação diferentes. Uma sociedade, uma Constituição que os consagra é mais plural do que uma que refere à sociedade a distribuição, a alocação dos bens e, na verdade, está a atuar com uma multiplicação de diferentes modelos de mercado, em que nós somos consumidores de educação, consumidores de saúde, consumidores de transportes, consumidores de direito e por aí fora. Afinal de contas, são supostamente tão plurais e tornam-se tão unidimensionais. Por aí fora, meus colegas alemães, o presidente do Max Planck, do Munique de Direito Social, a última vez que cá estava, dizia: bem, na verdade, a Constituição Alemã devia ter direitos sociais. E nós depois, sabe que aqui em Portugal temos uma série de especialistas em socialidade que querem à força interpretar a nossa Constituição como se fosse alemã, como se eles lá não estivessem. E por aí fora. E, portanto, isto é só para vos mostrar, há aqui um conjunto de traços característicos. De onde é que vem uma certa indisposição com a Constituição? Ela, obviamente, tem que ver com a versão originária da Constituição e, nomeadamente, com o predicado da transitoriedade. É uma das notas quando a Constituição nasceu. Esta é uma Constituição apenas transitória. E agora que faz 50 anos, faz sentido voltar a essa classificação. É importante chamar a atenção para isto. Ela era transitória em três sentidos completamente diferentes. Havia quem entendesse que ela era uma Constituição de transição para o socialismo, que significava muitas coisas para os grupos sociais, muitas coisas diferentes. Quando se fala, por exemplo, do preâmbulo, eu desafio-vos a ir ler o preâmbulo. Está muito mal. O preâmbulo tem 1, 2, 3, 4, 5 parágrafos. Desses 5 parágrafos, eu tenho dificuldade em entender que haja alguém que esteja contra 4 deles. E no parágrafo mais polémico, eu desafio as pessoas a dizer que estão contra as linhas que lá estão, exceto uma, que fala que a nossa Constituição deve abrir caminho para uma sociedade socialista nos termos em que os portugueses o decidirem de maneira livre. Portanto, quem não dizer, dá a sensação que está ali um programa, olha, dentro de 2 anos temos de sovietizar Portugal. Nem isso. Não é? Esse era o primeiro elemento. O segundo era a Constituição previa uma revisão. Porquê? Porque, como em qualquer processo de transição, a presença dos militares ainda se fazia sentir através do Conselho da Revolução. E, portanto, é verdade que ela nasceu com a ideia de que, ao fim de alguns anos, ia ser revista. Era transitório. Mas havia um grupo social que desde cedo desenvolveu a ideia de que ela devia ser transitória porque era o mal menor e que a transição seria para uma reversão.
mais cedo ou mais tarde, vamos sanear esta revolução, esta Constituição, e reconduzi-la aos eixos. Isto, para terminar, leva-nos às grandes teorias que, ao longo da evolução da Constituição, a doutrina foi desenvolvendo. Havia um grupo, essencialmente ligado a intelectuais do PSD, até aqui do PSD de Coimbra, o Dr. Vieira de Andrade, o Dr. Doce da Costa, o Dr. Barbosa de Melo, o Dr. Lucas Pires, também em parte, embora valha a pena ler os textos do Dr. Lucas Pires hoje para vermos que ele seria um socialista encartado, claramente a defender o Estado Social, o Serviço Nacional de Saúde, etc. E, portanto, vale a pena desse ponto de vista, mas para não vos demorar, qual era a doutrina? A doutrina era que a Constituição era internamente contraditória. A Constituição era, como eles diziam, esquizofrénica, dualista. O Dr. Lucas Pires até dizer era multitudinária. Havia várias Constituições dentro da Constituição e elas eram incompatíveis. Não podia haver uma Constituição que preservasse os direitos, liberdades e garantias e que, ao mesmo tempo, consagrasse o plano económico e social, que impusesse as nacionalizações. Mas havia uma outra doutrina, a doutrina de que se tratava de um compromisso historicamente explicável e um compromisso normativamente, valorativamente virtuoso. Porquê? Porque o direito existe com tensões internas. Não é preciso haver um confronto só ideológico. A liberdade e a segurança são ambas valores, mas não existem harmonizados por natureza, existem em tensão. E a verdade é que a nossa Constituição transportou para o seu seio uma série de equilíbrios. Nós falamos normalmente da dimensão liberal e social, mas outras. É uma Constituição unitária que tem regiões autónomas. Uma Constituição unitária que prevê regionalização, que consagrou pela primeira vez o poder local. Nem a Republicana de 11 o tinha feito nos mesmos termos. Se nós estamos aqui, se temos câmaras municipais democráticas hoje em dia, é por causa desta Constituição. Claro, isso tem de ser suposado com unidade. Porquê? Nós falamos da desertificação do interior. Se nós transferirmos muitos poderes para os espaços autónomos do interior, a verdade é que as condições da simetria podem agravar-se. O litoral é mais rico do que o interior, tem mais pessoas. É preciso contrabalançar a autonomia com compensações para garantir a realização do interesse nacional. E quem diz estes exemplos diz uma série de outros, já que isso falou. O nosso sistema é um sistema essencialmente parlamentar, mas que conhecia, viu o que é que tinha acontecido. O nosso sistema pode ser facilmente manipulado na prática. O sistema anterior era presidencial e tornou-se de executivo. Qual era a grande desconfiança dos constituintes? Que o poder executivo se pudesse tornar perigoso demais. Então temos uma Constituição em que o poder executivo responde perante o Parlamento e responde perante o Presidente. Mas em que o Presidente tem poderes contidos. Por exemplo, isto só para dizer, essas coisas não foram acidentes. Termino só com esta nota. Há um aspecto que é muito esquecido. A nossa Constituição é uma Constituição inaugural de uma certa acessão de um modelo que chegou a somar nos anos 70 e que, infelizmente, no plano internacional foi obliterado, que era um modelo desenvolvimentista, que aos juristas e aos políticos diz muito. É possível compatibilizar a garantia de direitos com o desenvolvimento económico, social e cultural? Ou até dito de outra maneira, é possível compatibilizar direitos e democracia? Isto hoje em dia parece a coisa mais simples do mundo. Os constitucionalistas e os juristas sabem que os liberais não eram democratas. Sabem que há democratas radicais que não são liberais, que não aceitam as liberdades individuais. O que é mais original e que eu acho que está esquecido e é uma boa alavanca, uma boa plataforma para o futuro, é nós voltarmos a olhar para a nossa Constituição e percebermos que ela quer consagrar claramente um projeto. Ela recusa o passado, toma uma posição que está aberta ao debate governamental. Nós não estamos presos a um modelo fiscal ou tributário, por exemplo. Há muitas combinações possíveis, mas uma coisa é certa. Na nossa Constituição, a organização constitucional tem de tornar o sistema mais justo, mais igual, mais solidário. É com isso que querem romper, querem que isso fique dependendo das maiorias
parlamentares, ou isso é um elemento essencial para estar na Constituição? E eu termino com este tópico dizendo o seguinte: na sequência da conversa, há de vir à tona também, a doutora Alexandra Leitão também já falou disso, o que é que poderá ser eventualmente uma revisão, onde é que podemos incidir e quais são os problemas hoje. Mas eu reservo-me para a discussão, para falar desses dois últimos pontos, para não tomar tempo a mais, já que